Olá pessoal, vamos dar início ao nosso segundo módulo do curso de Evangelismo Criativo. E o que nós vamos falar hoje é a respeito de mais do que um projeto ou um método. O evangelismo tem que ser um estilo de vida. E vamos ver como podemos compartilhar a nossa história. Será que, para pensarmos, o evangelismo ele tem que ser um evento? Ele tem que ser um método? Será que ele tem que fazer parte da nossa lista de tarefas? Ou será que o evangelismo ele tem que fazer parte do nosso dia a dia? Vamos conversar mais e descobrir isso. Como fazer o evangelismo fazer parte do nosso estilo de vida. Atos 5:42 diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ou seja, todos os dias. O viver cristão, o compartilhar da palavra de Deus, era algo diário. Era um estilo de vida dos irmãos da igreja que se iniciava lá no livro de Atos. Será que isso não nos encoraja? Será que isso não nos faz pensar que também temos que viver dessa forma? O evangelismo tem que ser um estilo de vida diante de uma resposta ao chamado de Cristo para a salvação ou uma tarefa, uma obrigação. Se for uma resposta, entendemos a graça de Deus. Mas se for uma obrigação, é algo que pode gerar culpa. É algo que, se eu não fiz, vou me sentir culpado por não estar fazendo. Você consegue ver a diferença? Em resposta ao amor de Cristo, nós comunicaremos a sua palavra. Senão, será somente meras palavras, algo que está escrito na lei que eu tenho que cumprir. Será que essa resposta será em obediência? Ou será que questão de opinião? Eu acho que é certo ou eu acho que é errado. É como se pensássemos da seguinte forma: uma resposta para ser o evangelismo, o estilo de vida, é como se estivéssemos em uma mesa, compartilhando uma refeição com pessoas. É o que mais gostamos de fazer, não é? Agora, pense numa torre. É uma pessoa que fica lá no alto, falando, ela está distante. Qual é melhor? Estar na mesa ou estar na torre? Deus nunca pediu alguém para trazer o perdido para Cristo. Ele apenas nos pede para trazer Cristo para o perdido. Você concorda com essa frase do Larry Moyer? Interessante, não é? Porque isso demonstra que temos que ter relacionamento. Ele nos pede para trazer Cristo para o perdido, ou seja, nós temos que ir até eles. Para que a gente desenvolva um estilo de vida evangelístico, um estilo de vida que impacta as pessoas com quem convivemos, nós primeiro precisamos ver as pessoas como Deus as vê. Por exemplo, veja o que está escrito em Mateus 9, versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. Ele sabe a nossa condição por causa do pecado. Ele sabe qual é a condenação ao nosso destino. E ele também sabe que ele é a resposta, ele é a salvação. E por isso nós precisamos ver as pessoas como Deus as vê. Todos carecem da salvação. Para isso, nós precisamos dar a Deus obediência e não desculpas. Se você ler o início do capítulo 5 do livro de Lucas,
você verá que Jesus dá uma ordem para seus discípulos. E Simão Pedro responde para Jesus da seguinte forma: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Eles eram pescadores e passaram a noite sem pegar nenhum peixe. Mas, diante da ordem de Cristo, eles obedeceram e pegaram muitos peixes. Obediência, não desculpas. Deus ele pode te usar. Então não tem desculpas para falar, eu não sei, eu não consigo. Você precisa depender dele, você precisa confiar e obedecer. Para isso também precisamos ser pessoas de oração. Efésios 6, versículo 19. Paulo estava falando: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Deus, ele vai te usar, ele quer te usar. Mas assim como Paulo, temos que orar, temos que pedir para que Deus nos capacite, Deus nos dê coragem para que possamos compartilhar a mensagem. Para isso nós precisamos ter contato com pessoas. E diariamente, eu acredito que temos, seja família, sejam amigos, sejam pessoas no trabalho. Diariamente nos encontramos com pessoas, não é verdade? Então não deixe que o medo te domine. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Coragem, não tenham medo. Você está falando, você vai comunicar a respeito do teu Salvador, Jesus, que transformou e tem transformado a sua vida. Não tem coisa melhor do que poder compartilhar isso com as pessoas. E também precisamos aprender a como compartilhar sobre Jesus. Por isso que na aula passada a gente compartilhou um pouquinho sobre métodos que existem, maneiras que podemos falar, abordar pessoas. Existem diferentes formas e você pode se encaixar, pode se acostumar com uma que vai ser mais fácil para você, que você se identifica mais. Por isso, precisamos entender que o evangelismo tem que ser um estilo de vida. Para isso, como compartilharemos a nossa história? Pense no seu testemunho. Como compartilhar? Jordan Monson falou: o testemunho secular está focado em si mesmo, como ele chegou apesar dos obstáculos no caminho. O testemunho cristão está focado na pessoa, aquele grande obstáculo em nosso caminho errante. Aquela luz brilhante que nos chuta do cavalo e nos cega, e nos chama ao arrependimento e ao batismo, e nos comissiona em sua grande obra, até mesmo nos fala: nós vamos sofrer por causa dele. É Deus que nos chama, é o Senhor Jesus que nos capacita. O Elder Cardin compartilhou uma vez que o testemunho é o reflexo e a transmissão de tudo o que diz respeito à nossa personalidade e caráter. Pense na sua vida. Quem você era antes de conhecer a Jesus? Como você conheceu a Jesus? Quem você é hoje? Você consegue pensar nisso? Uma vez ouvimos de um pastor argentino, em 2006, quando estudávamos no Palavra da Vida. Ele falou a seguinte frase: nós vivemos em uma geração que ouve com os olhos. O que isso quer dizer? Muitas pessoas estão ouvindo falar de Cristo, mas elas não estão vendo quem está falando viver de acordo com a Palavra de Deus. Por isso é muito importante vivermos em obediência, entendermos que temos que dar uma resposta ao chamado de Jesus
de fazer discípulos e ensiná-los a obedecer. E Deus vai te usar e Ele vai te capacitar. Mas lembre-se, não é sobre você, não é sobre a minha pessoa, é sobre como a história de Deus transformou a sua vida. A transformação que existe depois que você conheceu a Cristo. O que mudou? Pense. Quando a gente vai compartilhar a nossa história, a gente precisa ter em mente uma coisinha também. Lembra, o foco é Cristo. É a transformação de Jesus. Às vezes, existe uma maneira que a gente acaba fazendo de contar a nossa história, assim como um filme que assisti uma vez, do Will Smith e do filho dele. Que ele está desempregado, ele corre atrás de tentar um emprego, e no finalzinho do filme ele consegue. E aí acaba o filme. A gente não vê o que acontece depois. Então cuidado que às vezes podemos correr o risco de compartilhar quem nós éramos, o que fizemos de errado e todas as coisas. E aí conhecia Jesus e minha vida mudou. Tá, mas o que está acontecendo agora? Quem é você em Cristo agora? Então é importante a gente pensar que o foco está em Cristo, não em nós. Nós vivemos no pecado, cegos, Cristo nos liberta, Ele nos salva e nos dá uma nova vida. E é por isso que agora vivemos de maneira diferente. Muitas coisas mudaram. E é isso que tem que ser o foco, o que Cristo tem feito na minha e na sua vida. Por isso, quando eu estiver compartilhando, esqueça uma receita ou aqueles pontos de como se deve compartilhar. Tem que ser algo natural, é vida real. Mas cuidado com promessas de curas, prosperidade. Cuidado com isso. Cristo ele nos dá uma nova vida, uma vida em abundância, mas vivemos em obediência à palavra dele. Ainda teremos momentos difíceis, passaremos por tribulações, mas ele está conosco e nós sabemos que pertencemos a ele. Então seja autêntico, compartilhe com alegria e seja positivo. Imagine se eu estivesse falando de Jesus aqui para você e estivesse compartilhando que ele mudou a minha vida. Eu conheci a Jesus e ele transformou o meu viver. Agora eu sou uma nova pessoa, muito alegre. Você não ia acreditar nessa transformação. Por isso, seja autêntico. Passamos por dificuldades? Sim, todo mundo passa. Mas Cristo mudou, nos deu uma nova vida, uma razão para viver. Então compartilhe isso. Compartilhe com as pessoas. Você vai ver como é que Deus pode te usar de uma maneira incrível. Gente, o seu estilo de vida tem que ser evangelístico. Cristo disse aos discípulos, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado. Nós temos que ir. Todos nós que cremos em Cristo temos essa responsabilidade. E Deus quer te usar. Agora, como? Você vai descobrir com a sua vida, a maneira que você vai viver, as oportunidades que você tem durante o dia. Isso tem que fazer parte do seu dia a dia, compartilhar do amor de Deus. Faça o seu estilo de vida, um estilo evangelístico. Até a próxima aula. Valeu!